abençoe nesse encontro fraternal, onde teremos também, além dos irmãos que participam deste encontro, normalmente, hoje teremos como a palestrante da noite a nossa irmã Juscelia Lima, que é da Casa do Evangelho na cidade de Conceição do Jacuípe, cujo tema será a bênção do silêncio. Antes, vamos aqui ouvir uma breve mensagem do Minuto de Sabedoria, na lição 29, que nos diz: eleve seu coração em prece, mas evite recitar fórmulas lidas ou decoradas. Que de seu coração partam as palavras espontâneas, como você faz quando conversa com um amigo querido. Prece não é obrigação que alguém desempenhe para ver-se livre de um peso. Ore fervorosamente, mas sentindo as palavras que profere, para que a ligação com as entidades angelicais seja efetiva e real. Faça da oração um hábito indispensável à saúde espiritual. Fica aí para as nossas meditações, né? Enquanto isso, vamos aguardando. Boa noite, Maristela. Vamos aguardando a nossa palestrante e os demais irmãos que vão chegando aí aos poucos, né? Boa noite, Juscelia. Ela já está presente, Valentim. Já está presente? Ok. Boa noite, minha irmã. Olá, boa noite. Juscelia é tão miúda, é tão pequena. Que passa... minha irmã, nós aqui, todos, cada um de nós, representamos, tanto quanto você, esse grãozinho pequenino de areia que forma essa montanha gigantesca, cujo comando é sempre do nosso irmão maior, o nosso querido Jesus, né? Que bom que somos esse grãozinho. Eu me lembro que constantemente a gente ouve assim alguém falar de Chico, né? E dizer que Chico o tempo todo estava a repetir que ele era apenas o cisco. E quem somos nós? Não é verdade? Então, mais uma vez, em nome da sala de estudo Chico Xavier, um abraço fraterno, seja bem-vinda, viu, minha irmã? Muito agradecida pela acolhida, mas é porque você ainda não... fisicamente falando. É brincadeira para descontrair. Meus queridos irmãos e amigos, é com muita alegria que nós estamos aqui, mais uma vez, nesse espaço que nos acolhe, que nos dá a oportunidade de estudarmos o Evangelho de Jesus, seus ensinamentos, os ensinamentos dos espíritos irmãos e amigos, assim como Joana de Ângeles e tantos outros que vêm nos trazer informações preciosas. Eu agradeço o convite que me foi feito pelo meu irmão, nosso irmão, né? Olha, eu querendo Alberto só para mim como irmão. O convite que me foi feito por Alberto para estar aqui junto com vocês. Agradeço a presença de todos e juntos vamos estudar e refletir sobre esse capítulo do livro Luz nas Trevas, de Joana de Ângeles, pela psicografia de Divaldo Pereira Franco. E hoje, como foi falado, o nosso tema, o tema que iremos conversar, bater um papo, na noite de hoje, é sobre a bênção do silêncio. E eu estava lendo, estudando, refletindo sobre esse assunto e pensei, viu, Alberto, que era fácil de falar, mas Joana nos prega uma peça, porque quando a gente vê um título assim, eu imaginei, não, é
é coisa fácil de se falar, mas não é tão fácil assim, como todas as lições de Joana, tem sempre um fundo muito profundo para se refletir e entender. Mas nós precisamos entender o silêncio, como ela bem deixou claro neste capítulo, não só como as palavras verbais, né? O silêncio vai além das palavras verbais, do barulho, mas ela fala diretamente sobre esse tipo de silêncio e mais outros tipos de silêncio. Então, Joana nos apresenta nesse capítulo o silêncio não como a ausência, como nós falamos, do som ou de som, de barulho, mas como a postura interior, que é instrumento de equilíbrio emocional, disciplina mental e sintonia com Deus, à luz do Espiritismo e também do Evangelho de Jesus. Então, essa é a proposta de Joana neste capítulo, ou no estudo deste capítulo, para a nossa reflexão. Que bom te ver aí, hein, Vilma? Você é corajosa, minha irmã. Então, meus irmãos, Joana, ela inicia esse capítulo nos dizendo que, apesar das comunicações virtuais, como nós estamos vendo por toda parte, inclusive agora, cada um de nós, em cantos diferentes, lugares diferentes, cidades diferentes, casas diferentes, e ela nos chama a atenção. Apesar da comunicação virtual que vem diminuindo a verbalização oral entre os indivíduos, a balbúrdia, ou seja, o barulho, domina os relacionamentos humanos em toda parte. Por toda parte existe barulho, movimento. Estamos ouvindo por toda parte. Inclusive, estamos aqui, cada um em nossos lares, mas ouvimos o barulho que passa na rua, ouvimos o barulho do vizinho, ouvimos o barulho dentro do nosso próprio lar. E aí, Joana, ela continua nos dizendo que lutas orais e discussões inúteis avolumam-se aos ruídos de todos os tipos de máquinas, em altos volumes, tornando as cidades verdadeiros babéis, onde se misturam as confusões ambientais com os distúrbios humanos. Já imaginamos? Já imaginou cada um de nós? Porque logo no início deste capítulo, Joana ela vem nos apresentar uma realidade do momento atual em que todos nós, a maioria de nós, vivenciamos e que nos tira do eixo, né? Esses barulhos, essas agitações que todos nós estamos vivenciando. Quem dirige, quem sai do trabalho, quem pega um ônibus, quem pega um carro, quem vai para casa, quem vai para o centro, sabe perfeitamente, principalmente quem mora na cidade grande. Presencia todos os dias, todos os momentos, essa agitação. Esse barulho é das máquinas, né? Dos carros, que são máquinas, das pessoas, do ser humano, por toda parte. Eu fico observando quando eu vou em algum lugar, em um veículo público, eu fico analisando e chego até fazer julgamentos. Por que as pessoas gostam tanto de articular as palavras e muitas vezes não são palavras proveitosas? A gente entra em um ônibus, em uma van, em um carro qualquer,
E o povo não para de conversar, é o tempo todo conversando. É aquela ânsia, aquela agitação. Não fica parado em silêncio, refletindo sobre a vida naquele instante, naquele momento. E assim é por toda parte. No banco, é em uma clínica, num hospital. Vira e mexe, as pessoas pedem, faça silêncio, precisamos de silêncio. O médico, a médica está pedindo silêncio. E nós estamos no nosso falatório. No nosso falatório. Então, meus irmãos, nós vivemos a era do ruído. A era do ruído. Excessos de informações, compromissos, estímulos e distrações. Por toda parte, em todo canto, em todo lugar. Existe essa balbúrdia externa, né? Externa, que gera perturbações internas. Porque por mais que nós queiramos nos manter em silêncio em determinados lugares, locais, onde há agitação, é difícil a mente se manter ali serena, tranquila, enquanto está acontecendo toda essa movimentação. E aí também gera as ansiedades, os esgotamentos e a perda de foco espiritual. Porque para que eu me olhe de forma espiritual, ou de forma mais espiritualizada, eu preciso desse silêncio. Do silêncio externo e principalmente do silêncio interno. Mas se o ambiente que eu estou vivendo, convivendo, presente ali, não estiver em harmonia, em silêncio, por mais que eu me esforce, eu, Juscelia, estou falando de mim, eu, Juscelia, vou encontrar dificuldade para me manter serena, em harmonia e em equilíbrio. Então, meus irmãos, nós seres humanos que estamos aqui encarnados, vivemos de forma automatizados, né? Perdemos a capacidade de sentir, de refletir e de discernir em muitos momentos da nossa vida e da nossa caminhada evolutiva. Por quê? Porque estamos mergulhados nesse oceano de barulhos, de inquietações e de agitações. Podemos nos perguntar, aqui agora, nós que estamos aqui, neste momento, quando foi a última vez que estive realmente em silêncio? Quando foi a última vez que eu fiz esse exercício? Mas eu não estou falando apenas do silêncio externo. Silêncio de forma geral, seja externo, né, como também interno. Quando foi que eu fiz esse exercício? Quando foi que eu me dei a oportunidade de viver essa experiência? Porque estamos aqui agora. Quando terminar aqui, acredito eu que muitos de nós vamos nos recolher para o sono, o descanso do corpo físico, através do sono. Mas a nossa mente vai para a cama, junto conosco, cheia de agitação, lembrando do que fizemos hoje e também do que irá fazer amanhã. E muitas vezes perdemos o nosso sono. Em muitos momentos, acontece isso comigo. Eu vou deitar para descansar o corpo, mas a mente está cansada, agitada, pensando no que eu vou realizar amanhã, será que eu vou dar conta? E aí vai criando uma situação que o sono desaparece e eu encontro dificuldade de descansar.
No dia seguinte, eu acordo, mas o corpo acorda cansado, já pensando no que eu tenho que fazer, no que eu tenho que realizar. E Joana de Ângeles, ela vem nos falar neste capítulo que as criaturas, todos nós, praticamente, a maioria de nós, automatizadas, tornam-se verdadeiros robôs. Olha que coisa triste, vergonhosa. Verdadeiros robôs que atendem os compromissos com velocidade, na ânsia de ganharem tempo ou de fruírem ao máximo os resultados das ambições atendidas. Queremos mostrar serviço, bater metas. Quantas vezes, quantos irmãos, muitas vezes, são dispensados de seus trabalhos porque não bateu a meta. Não bateu a meta, não serve, não dá produção. Então, vivemos nesse aceleramento. Quantos acidentes não acontecem por conta dessa cobrança, por conta dessa agitação, por conta de estarmos agitados, fazendo as coisas, fazendo, saindo de um trabalho. Aqui mesmo, perto de onde eu moro, tem uma fábrica. E quando é o horário das pessoas saírem dessa fábrica, meu Deus do céu, ninguém pode passar na pista, na rua, porque é uma agitação que não tem quem aguente. Cada um pensando no que vai fazer em casa, no que vai fazer na rua, no que vai fazer no outro dia. E muitos acidentes acontecem, como aconteceu aqui essa semana. Então, vivemos nessa agitação, nessas inquietações. E ao priorizarmos a velocidade e a eficiência, podemos perder a nossa autenticidade e a essência de nossas ações. A essência de nossas ações, porque vivemos agitados, nessa agitação. E eu não faço o que eu tenho que fazer de forma tranquila, de forma serena, de forma equilibrada. Porque o que me move é essa agitação que eu estou vivendo. Estamos fazendo algo agora, seja para o almoço, jantar, café, e já pensando no dia seguinte, na próxima refeição. A minha mãe vivia assim. Ela estava tomando café pensando no almoço, ela estava almoçando pensando na janta, hoje está com Alzheimer. Vida acelerada. Não tem foco, como Joana, ela vem nos falar. Então, Joana, ela nos adverte que ao vivermos na pressa e na ambição excessiva, passamos a agir de forma mecânica. Por isso que ela falou que estamos vivendo de forma também robotizada, mecânica, perdendo a consciência, a sensibilidade e o sentido espiritual da própria existência. Isso dói. Isso dói. Quando eu li, reli, eu digo, meu Deus, eu não estou escutando isso. Vivemos de forma mecânica, trabalhando, agindo como robôs, mecanizados, e não como seres humanos. E André Luiz, ele nos pede, se não me falha a memória, no livro Sinal Verde, parece que é nesse livro, que a cada 2 horas de trabalho físico, que nós descansemos. Eu não lembro quanto tempo ele pede para descansarmos, mas ele pede para darmos esse descanso ao nosso corpo físico, né?
Não precisa ser muita coisa, não. Uma respirada, um alongamento, um sentar um pouco. Porque o corpo, ele vai sentir. Ele vai sentir. E André Luiz, ele sabe muito bem o que foi que, ou como ele se deparou no mundo espiritual, pelo fato dele não ter preservado, cuidado melhor da sua máquina física. Então, nós precisamos refletir principalmente sobre esse texto de Joana, que fala sobre o silêncio, que ela vem nos chamar a atenção para a importância desse desaceleramento das nossas atividades. E aí, Joana, ela segue nos dizendo que há transtornos neuróticos inúmeros que deflui dessa conduta desorganizada, gerando mais perturbação e tormentos em nossas vidas. Por quê? Porque vivemos na era da ansiedade, das crises de pânicos, resultantes ou resultado dessa vida agitada. Olhamos por toda parte, é criança, é adolescente, é pré-adolescente, é idoso, todos nós, vivemos esse momento de ansiedade e é crise de pânico. E com qualquer coisa, nós estamos nos desestruturando. E Joana vem nos dizer que é por conta dessa vida agitada que nós vivemos. Então, meus irmãos, o tempo, nos diz Joana, que apresenta-se insuficiente para o cumprimento de todos os deveres e os novos planos estabelecidos para solucionar a questão resulta do volume imenso de informações e falsas necessidades. O tempo está curto. Já houve momento de eu dizer que o dia deveria ter 25 horas para poder se dar conta daquilo que temos, ou que eu tinha ou tenho para fazer. Porque 24 horas está pouco. Então, eu quero um tempo maior, eu quero mais tempo. Porque nós não estamos dando conta. E parece que o relógio ou o eixo que move o planeta Terra, parece que fogou. Que de repente é dia e já amanheceu, e já é noite e já amanheceu novamente, e de repente começa a semana e já termina, e de repente começa um mês e já termina, e de repente começa um ano e já termina. E o tempo está acelerado, e nós estamos nesse aceleramento também. Ou somos nós que estamos acelerados e vemos o tempo passar dessa forma agitada. Joana, ela vem nos alertar que a vida desorganizada e acelerada favorece o surgimento de transtornos neuróticos, como nós falamos anteriormente, aumentando o sofrimento interior. O sofrimento interior e também exterior, nós vemos nos hospitais como estão cheios. Estávamos com uma pessoa conhecida para ser transferida para um hospital e passou quase um mês agravando o quadro de saúde, porque não havia vaga nos hospitais que tinham acesso à cidade. Lotados. O ser humano doente. Todos os hospitais cheios. E se pede ajuda a um e se fala com o outro. Pessoas conhecidas, pessoas que trabalham lá dentro. E o que a gente ouve é minha irmã, meu irmão, minha amiga, está tudo lotado. Não tem vaga, não tem. Porque, como diz Joana, vai surgindo esses transtornos na vida da criatura, trazendo sofrimento, tanto interno
como também externo. E aí Joana nos diz que a sensação constante de falta de tempo, nasce do excesso de informações e de criação de falsas necessidades. Falsas necessidades. Será realmente que eu preciso ter 2 trabalhos? Que eu preciso ter 2 casas? Que eu preciso ter 2 carros? Não estou aqui criticando e nem julgando não, viu? Quem tem, me perdoe. Eu estou falando o que Joana, eu estou repetindo o que Joana está nos dizendo. Falsas necessidades. Falsas necessidades. Ou seja, os desejos implantados por influências externas, como no caso da mídia. Se eu tenho um celular que eu comprei o ano passado e de repente tem um novo lançamento, eu já não quero aquele, eu vou comprar o novo, ou o novo lançamento, falsa necessidade, que Joana vem nos dizer. Se eu comprei uma roupa e fui para tal evento, eu não quero usar mais aquela roupa, eu vou comprar outra, vou trabalhar mais para comprar outra, falsa necessidade. Então, nós estamos seguindo esses padrões, trazendo transtornos, dificuldade, doença, agitação, inquietação para a minha vida, para a nossa vida. Será que é isso que eu vim fazer aqui? Será que foi para isso que todos nós estamos aqui? Eu esqueci de perguntar o horário, viu, Roberto? O cristão nos diz, Joana. Sim, fale. Pode ficar tranquila, minha irmã, com relação ao horário. Ok. Normalmente aqui discorremos o nosso trabalho em 45, 50 minutos, para que fique um tempo para que os irmãos possam fazer perguntas, esclarecer dúvidas ou acrescentar com relação ao tema. Viu? Ok, muito agradecida. Desculpa não ter perguntado no início, viu? Fique à vontade. Joana nos diz que o cristão decidido nesse báratro, que é esse abismo, né? Esse abismo, não poucas vezes se perturba ante as injunções enfrentadas, as distrações e variedades de divertimentos, as licenças morais que liberam a conduta esdrúxula, minha língua não dá para falar, que nada mais é do que fora dos padrões, né, convencionais, produzem no seu conjunto aturdimento, que é a perda do foco espiritual necessário à existência saudável. Necessário à existência saudável. Então, nós precisamos ter esse foco nas coisas do Espírito. Estamos em um mundo material, mas nós precisamos entender que somos espíritos, que estamos aqui de passagem. É importante a nossa estadia aqui nesse mundo, sim, porque nós estamos aqui para aprender, nós estamos aqui para fazer as nossas provas, passar pelas nossas provas, nós estamos aqui para evoluir. Mas a nossa essência é espiritual. Se a nossa essência é espiritual, esse tempo, essa estadia aqui, ela é passageira. Logo, logo, nós vamos sair daqui. E o que é que eu vou levar comigo? Onde é que está o meu foco, a minha atenção, o meu olhar? É para a matéria ou para o espírito? Eu preciso
desenvolver essa consciência. Principalmente nós que estudamos a doutrina espírita, que nos fala desse mundo espiritual, que nos fala da lei de ação e reação, que nos fala da lei da reencarnação, que nos fala e nos ensina sobre tudo isso. Então, tudo que eu for fazer hoje, eu devo ter esse olhar para o espírito, para as coisas do espírito. Por mais que eu viva as experiências materiais do mundo material, o meu foco deve ser para as necessidades do espírito. Então, Joana nos diz que os desequilíbrios coletivos que nós estamos observando constantemente transformam a Terra num pandemônio. Olha que coisa! E é o que nós vemos por toda parte. É guerra, é discussão, é inquietação, é brigas, é desavenças, é desentendimentos. Por toda parte. Os desequilíbrios coletivos, de forma geral, transforma a Terra num pandemônio. Isso é muito sério, porque nós estamos aqui, fazendo parte desse coletivo. E o que é que eu estou fazendo para colaborar, para contribuir com a paz no mundo? Porque a paz no mundo só vai acontecer quando eu começar a desenvolver essa paz dentro de mim. Quando eu for essa paz onde quer que eu esteja. Quando eu colaborar, seja em casa, no trabalho, na casa espírita, na sociedade em geral, para que essa paz ela seja exercitada. Porque por mais que eu faça, nós fazemos parte de um movimento sobre a paz, de reunir pessoas em determinados lugares, de fazer a apresentação, tudo isso é bonito, chama atenção, ensina. Mas se eu não fizer isso dentro de mim, ali vai ser só um momento, um encontro, eu vou voltar para casa, todos vão voltar para os seus lares e vai continuar com essa agitação dentro de si. Então, essa paz, ela precisa ser construída no templo do nosso coração, em nossa alma. E Joana nos diz, nunca o silêncio se fez tão necessário como nesses dias atuais da nossa existência. Não apenas o silêncio ambiental, do ambiente que estamos, que vivemos, mas também aquele que diz respeito aos sentimentos e às emoções. Aos sentimentos e às emoções. Então, meus irmãos, em muitos momentos da nossa vida, da nossa existência, estamos com a nossa boca totalmente fechada, sem articular uma palavra sequer. Mas a nossa mente, o nosso coração está trabalhando constantemente. Quem lembra dessa colocação de Raul Teixeira, falando a respeito dessa inquietação e dessa agitação? Eu estou aqui, todos nós estamos nos nossos lares. Eu estou falando, vocês estão aí calados, ouvindo. Mas mesmo eu falando, em alguns momentos a minha mente vagueia e eu trago de volta, pensando em outras coisas. Essa agitação que Joana vem nos dizer, não apenas com as palavras articuladas, mas com os nossos sentimentos e com as nossas emoções. Às vezes, nós estamos calados, quietos, mas nós nos lembramos de alguma coisa. O nosso pensamento leva essa informação
E logo, logo, eu estou agitada. O coração está acelerado. As mãos estão trêmulas. Olha a agitação das emoções, dos pensamentos e dos sentimentos que Joana vem nos dizer e nos chamar a atenção. Ela continua nos dizendo que na história do cristianismo primitivo, os eremitas buscavam o deserto e as regiões inóspitas, que nada mais era do que regiões ásperas, rude, lá nas cavernas, onde cada um deles se refugiavam para se verem mais livres do mundo e das suas seduções, que o mundo nos apresenta. Corriam para esses lugares, para se refugiarem nesses locais, para estar distante da agitação e do resto da humanidade. E aí ela nos diz que, sem dúvida, o propósito era e é nobre, mas aqueles, como nós, necessitavam daqueles outros que viviam no turbilhão da agitação do mundo para levar o mínimo de alimento indispensável à manutenção da existência. Se eu quero sobreviver, eu preciso me alimentar. No mínimo, de pouca coisa, mas eu preciso. Então, eu me escondo do mundo e os outros que estão lá fora acaba que sendo ou servindo de veículo para que eu possa me servir do trabalho, daquilo que o outro pode me oferecer. Joana vem nos dizer. É justo eu me refugiar, correr da sociedade, me esconder de tudo e de todos. E aqueles que estão lá, que estão trabalhando para manter-me com saúde, alimentada. Então, os espíritos superiores não nos dizem que o ser humano, ele nasceu para viver em sociedade? Nós necessitamos uns dos outros. Por mais que eu queira correr, me esconder, fugir de tudo e de todos, eu necessito, para o meu crescimento e para a minha evolução, estar em contato com outras almas, com outros irmãos, ou seja, com outras criaturas. Porque não adianta nada, o silêncio que eu devo fazer não é o silêncio de me esconder de todo mundo, não, de fugir do mundo. É o silêncio íntimo do meu coração, como fez Jesus e tantos outros. E tantos outros. E aí, Joana, ela continua nos dizendo, fugiam da algazarra, das competições, das moléstias, não sei se era assim, mas nem sempre conseguiam a paz interior, em razão dos conflitos não resolvidos que carregavam no âmago do ser. Eu posso fugir para qualquer canto, para qualquer lugar, mas todas as experiências de vida estão dentro de mim. Para onde eu for, eu vou levar. E muitas vezes essa inquietação, essas agitações estão justamente aí, aqui, né? Porque todas essas experiências, principalmente aquelas que não são positivas, vai estar lá, ó, fervilhando no meu íntimo, na minha alma. E aí Joana nos diz, é preciso enfrentar os problemas onde surge. Viver no mundo sem lhe pertencer, livre para Deus e a iluminação interior. Livre para Deus. É isso mesmo, Fernando. Estamos no mundo, mas não precisamos, não necessitamos nos envolver com as coisas do mundo.
O desafio está aí, de estarmos no mundo e não nos permitirmos envolver ou sermos envolvidos com as distrações do mundo. Do mundo. Porque o convite de Joana de Ângeles e dos espíritos superiores é para o enfrentamento sem fugir dos desafios. Porque nós podemos fugir de todos os desafios externos, mas nós não podemos fugir nem nos escondermos desses desafios que estão em nossa alma, em nosso íntimo. Então, meus irmãos, Joana, ela vem nos dizer que o Evangelho de Jesus é uma doutrina de alegria interior, de fraternidade jubilosa, de amor em plenitude, acalmando as ansiedades íntimas ante as perspectivas de alcançar o reino do céu. Predispõe o indivíduo à confiança do futuro ou no futuro e à conquista da plenitude. Então, quando todos nós aceitamos e seguimos, de fato, os ensinamentos contidos no Evangelho do Cristo, encontraremos as diretrizes seguras para a nossa caminhada evolutiva. Então, o Evangelho de Jesus é esse farol que ilumina o nosso caminho. É essa luz que nos guia, que nos traz paz interior, que nos acalma a alma. Mas para que nós venhamos colocar em prática, exercitar os ensinamentos do Cristo, nós precisamos exercitar esse silêncio interior. Estarmos com a nossa alma em harmonia. Em harmonia. E aí, Joana, ela vem nos pedir, reserva-te algum tempo para o silêncio interior. É necessário estabeleceres um deserto no íntimo para servir-te de refúgio nos momentos em que necessitares de harmonia. Um deserto. Procura compreender que o teu equilíbrio irá contribuir de maneira eficaz para a harmonia geral. É um convite à responsabilidade. Por quê? Porque nós somos influenciados e influenciamos todos que estão ao nosso redor, de forma positiva ou de forma negativa. Estamos nesse movimento, né, de sermos influenciados, de influenciarmos. Mas Deus, ele está no comando de nossas vidas. E quando nós nos silenciamos, nós ouvimos a sua voz. Essa voz que vem de Deus, essa voz que vem dos espíritos superiores, essa voz ou essas vozes que nos orientam. Então é importante esse silêncio interior que Joana vem nos convidar ao exercício. Joana também nos diz que tudo aquilo que é conforme a lei de Deus deve constituir-te a meta a ser alcançada. O que é que está de acordo com as leis de Deus? São metas a serem alcançadas, como Joana vem nos dizer. E ela continua nos dizendo que a cada realização ou empreendimento
uma reflexão a respeito da maneira como atuastes, recebendo o aplauso ou não da consciência, recebendo o aplauso ou não da consciência, que te proporciona a medida e os recursos para que prossigas ou corrija. Estamos fazendo essa reflexão? Porque os espíritos superiores nos disseram que as leis de Deus estão aonde? Em nossa consciência. Se as leis de Deus estão na nossa consciência, tudo aquilo que eu faço, tudo aquilo que eu penso, tudo aquilo que eu falo, sinto e faço, tem que estar de acordo com as leis de Deus. E aí eu vou dar prosseguimento à minha caminhada, ou eu paro para corrigir aquilo que eu estou fazendo de equivocado. E se eu estou fazendo de correto, que eu continue. E se não, eu paro para corrigir. E Joana, ela continua nos dizendo que na fraternidade, sem suspeita, encontrará refúgio para superares a doentia solidão. É na ação da fraternidade. É na ação da caridade. No serviço de despojamento do ego, de tudo aquilo que nos dá prazer, que é a matéria, que são essas coisas que estão envolvidas com o mundo, com os prazeres do mundo, né? E fortalecimento do self, daquilo que é a essência, o ser, aquilo que está lá dentro, no âmago, a alma, né? Essa centelha divina, conseguirá desincumbir-te dos desafios e problemas que se encontre em tua ficha de evolução. Então, nós somos espíritos. Estamos vivendo, como nós falamos anteriormente, mais uma experiência no corpo físico. É muito importante o exercício do trabalho para educar esse ego, né? Fazendo que a nossa essência, esse ser superior, possa atuar melhor. Mas muitas vezes nós só olhamos para aquilo que é aparente, aquilo que nos dá prazer, aquilo que é apalpável, e esquecemos de olhar para a nossa essência, para o que eu sou de verdade. Então, meus irmãos, Joana, ela já está chegando no final e ela nos diz: não te detenhas no propósito elevado, não te detenhas. Qual é o nosso propósito mais elevado? Que a gente não se detenha ali, que a gente avance. Aqueles que apaziguam e estimulam a mente ao avanço, superando a materialidade. Faze parte do rebanho do Senhor, que vem tentando, através do tempo, conduzir-te ao seguro redil. Estamos, de fato, fazendo parte desse rebanho que há muito tempo o Cristo está tentando nos conduzir no caminho reto. E aí Joana vem nos dizer: dá a cada acontecimento o valor que ele seja próprio. Não te permita aumentar a dor e nem desconsiderar o significado pernicioso. A cada dia tem uma frase de Jesus que fala, né? A cada dia o seu problema. Eu não lembro exatamente como foi que o Cristo falou. Me perdoe.
a cada um segundo suas obras. Muito bem, Vilma, muito agradecida. Então, por que eu vou aumentar a minha dor? E como nós, muitas vezes, gostamos de crescer o problema, a dor que estamos sentindo, seja ela física ou moral. E Joana vem nos dizer, dá a cada acontecimento o valor que ele seja próprio. Não te permitindo aumentar a dor. Não aumente. E nem também ignorar. Porque se eu me fecho e não peço ajuda e não busco os meios para superar essas dores, seja físicas ou morais, elas podem aumentar e me desequilibrar. Mas eu preciso também não aumentá-las. Mas nunca te detenha nos deveres que te cumpre desempenhar. Quais são os nossos deveres? Aqueles que nós devemos desempenhar aqui na Terra, no planeta Terra. O que foi que eu vim fazer? Eu estou desempenhando os meus deveres com êxito em casa, na casa espírita, na sociedade, no meu trabalho, onde quer que eu esteja? Eu estou desempenhando com êxito? Joana nos chama a atenção para isso. Então, Joana, ela vai nos dizer a balbúrdia, a multidão, a movimentação incessante dificultam o discernimento, perturbam as elucubrações, que são esses momentos de silêncio, de meditação, que nós devemos exercitar. E geram situações embaraçosas em razão dos comprometimentos que se fazem natural. Quem pertence aos valores do mundo anda conforme os padrões convencionais. Os padrões convencionais. Mas quem se fascina por Jesus tem outros compromissos sutis e profundos que deve ser captado no silêncio e na meditação. Mais uma vez, reforçamos que estamos aqui de passagem. Estamos aqui de passagem. E logo, logo sairemos daqui, deste planeta Terra. Pode ser daqui a 10 minutos, pode ser amanhã, pode ser daqui a um ano. O que é que eu quero levar comigo? O que é que eu estou juntando? O que é que eu estou armazenando no cofre do meu coração? E aí, Joana, ela vem nos dizer, viaja, pois, com frequência ao teu deserto, onde poderá repousar, renovar conceitos e ser harmônico, a fim de poderes atender os labores que aceitas como mensageiros de tua felicidade. Viaja, pois, com frequência ao teu deserto. É um convite de Joana, dos espíritos superiores, de Santo Agostinho, em particular, para o autoconhecimento. Viajar para dentro de nós. Ficar nesse deserto, perceber o que é que eu preciso modificar na minha vida. E é através dessa viagem, desse silêncio interior, que eu vou me descobrir, perceber quem eu sou, o que é que eu estou, ou para que eu estou aqui, o que é que eu preciso fazer para melhorar a minha vida. E eu só vou fazer isso se eu fizer essa viagem para dentro de mim. Continua Joana a nos dizer, quando estrugir ou soar a tempestade ameaçadora, que devasta tranquilamente, te mantém em paz, te mantém em paz, confiantes que somente te acontecerá o que seja de melhor para a tua elevação espiritual. É fácil agir com naturalidade diante dessas tempestades que nós vivenciamos?
É por isso que muitas vezes nós não queremos fazer essa viagem, ir para esse deserto, porque eu vou dar de encontro com as minhas sombras, com essas tempestades que me amedrontam. E aí eu quero fugir. Eu quero fugir. Então, meus irmãos, Joana nos diz que o deserto é o lugar em que a vida também apresenta formas especiais. É ali no deserto. É ali naquele deserto que eu vou me encontrar comigo mesmo, como mestre, e como Joana nos diz, como o mestre buscava com frequência quando convivia mais próximo com o Pai. Ali no deserto. No deserto, nos diz Joana, Moisés pôde reflexionar profundamente a respeito da missão de conduzir o seu povo à terra prometida. E foi numa montanha do deserto, longe da agitação humana, que ele recebeu o decálogo, os 10 mandamentos. E aí Joana vem nos dizer, não desconsidere o silêncio periódico em sua existência, a fim de poderes alcançar as fontes da origem da vida. E muitos de nós não queremos, não gostamos de fazer esse enfrentamento. Não gostamos de estar na nossa companhia, de fazer silêncio, de se ouvir, de ouvir os espíritos superiores. Por quê? Porque é no silêncio de mim para comigo mesma que eu vou me entender, que eu vou me perceber, que eu vou me conhecer. É nesse silêncio que eu vou estar em contato comigo, com o meu eu de verdade. E aí, já chegando para o final, Joana nos diz, sempre que a multidão insaciável afligia o mestre, ele buscava o deserto, renovando as forças para prosseguir. E foi lá, no grande silêncio, que viveu as tentações. E muitas vezes não queremos ficar sozinhos e fazer esse silêncio, esse mergulho interior, para não nos depararmos, como eu falei ainda há pouco, com nós mesmos, com as nossas sombras, com o nosso eu mais profundo, com o conhecimento de nós mesmos, daquilo que eu preciso modificar e melhorar em minha vida. E Joana encerra esse capítulo nos dizendo, quando sejas surpreendido pelas distrações mundanas, de paradigmas, ou seja, de modelos existentes, morais, relevantes, lembra-te dele, do nosso querido e amado mestre, e age de maneira igual a que ele conseguiu desconcertar, que nada mais é do que desalinhar aquele que estava lhe perturbando, ou seja, o perturbador. No silêncio, agindo no silêncio do seu coração, através da oração. E assim, meus irmãos, chegando ao final do nosso estudo da noite de hoje, desse tema tão importante, que nos convida a refletir sobre a importância desse silêncio, desse mergulho para dentro de nós, não apenas do silêncio externo, mas principalmente do silêncio interno, daquele que nos leva ao encontro e ao contato conosco mesmo. Nós agradecemos a Joana de Ângeles, a Divaldo Pereira Franco, aos espíritos, irmãos e amigos, que estão sempre nos dando a oportunidade do estudo, do aprendizado, da reflexão sobre a vida e a nossa atuação
aqui nesse plano físico e também no plano espiritual. Encerro com esse pequeno poema que tem como título A Bênção do Silêncio. Há um silêncio que fala, sem palavras, sem ruído, onde a alma cansada repousa e o coração é ouvido. Silêncio que não é vazio, mas templo de luz interior, onde Deus se faz presença em forma de paz e amor. Quando o mundo grita presença, quando o mundo grita pressa, exigências e ambições, o silêncio nos ensina a escutar a própria lição. É nele que a dor se aquieta, que a fé aprende a confiar, pois quem silencia por dentro permite o céu orientar. Silenciar não é fugir, é escolher recolher-se em bem. É calar o orgulho aflito para ouvir o que vem do além. Bendito seja o silêncio que cura, acolhe e refaz, pois nele a alma encontra a bênção divina da paz. Muita luz, muita paz para todos nós. Eu agradeço a atenção, a oportunidade da tarefa, do trabalho e a presença de todos. E assim seja, minha irmã. Nós, todos nós, é que vos agradecemos, e em especial agradecemos a Deus, nosso Pai, que no silêncio que conseguimos nos mantermos, enquanto Deus assim falava pelo vosso intermédio, trazendo-nos a consciência de algo que foi bem colocado por nossa irmã e que me chamou a atenção quando, de início, introduzindo o seu tema, nos revelou que pensou que seria fácil falar do silêncio e que buscou estudar para poder apresentar o que podemos dizer como o seu melhor. Mas, minha irmã, é exatamente aí onde começamos a aprender o valor deste silêncio através da sua narrativa, da sua interpretação, buscando assim amparar-se nessas obras maravilhosas dessa benfeitora, dentre tantos outros, a trazer a todos nós nesta noite esta cascata de luz, de conhecimento sobre algo que é fundamental para a nossa permanência no plano físico e, melhor ainda, na pátria espiritual, se bem aplicarmos este silêncio, que foi exatamente com este silêncio que podemos, assim, ouvi-la como a voz escolhida pelo Pai e pelo Filho Jesus, para nos envolver a todos neste banquete espiritual e sairmos, mais uma vez, imensamente grato a Deus por esta oportunidade divina. As palavras ficarei devendo, porque, ainda que busque uma só palavra que possa definir a alegria que vai em minha alma neste momento, e acredito, a dos irmãos também, eu não a encontraria. Mas fica aí o meu agradecimento e o meu abraço fraterno em nome da Sala de Estudo Francisco Cândido Xavier. Este irmão maravilhoso a nos abençoar sempre. E não poderia ser diferente nas noites de terças-feiras, nesse encontro fraternal, para conhecermos um pouco mais
das leis divinas e dos ensinamentos do Cristo Jesus. Sinta-se abraçada, minha irmã. Quero também agradecer por demais a presença de cada um dos irmãos que puderam se fazer presentes e também rogar a Deus por todos aqueles que, qualquer que tenha sido a razão ou o motivo, não puderam se fazer presentes. Vai as nossas vibrações de amor fraterno para todos eles. Eu vou abrir agora para que os irmãos possam fazer perguntas ou acrescentar algo dentro do tema. E parabenizo mais uma vez, minha irmã. Espero que esse nosso reencontro não seja demorado, viu? Com fé em Jesus. Alberto aí já vou futucar ele, que é para ele ficar em alerta, que foi por demais maravilhoso para todos nós. Está aberto aí, meus queridos irmãos, que Deus nos abençoe. Coloca a mãozinha aí para que a gente vá identificando e passando a palavra, viu? Boa noite, Juscelia, boa noite a todos. Ô, Ju. Olá, Léo. Oi, tudo bom, minha querida? Um abraço, querida, adorei. Ju, a gente vê também que tem relações pessoais cada vez mais obscura, mais dura, que a gente vê. Outro dia eu fui num restaurante e a gente percebe que tem um casal que levou os filhos, né? Ficaram a esposa e o marido, a esposa e o marido e os filhos, todos com celular. Assim, eu penso que falta aquela relação interpessoal, aquela conversa, aquele diálogo, né? Em casa, também quando vai passar, cada um fica com seu mundinho, assim, né? Interpessoal, assim, aqui no seu mundinho. A esposa fica com o celular, o marido fica com o celular, os dois filhos ficam com o celular, e a gente vê isso no colégio, né? Também hoje, se bem que agora está proibido entrar com celulares na sala de aula, que a gente via assim, aquela relação fria, né? Aquele só naquele mundo eletrônico, sem ter contato, assim, de diálogo, também assim, aquele silêncio, mas aquele silêncio assim, mais assim, fechado, assim, né? Sem comunicação, sem aquele contato que a gente tinha antigamente, né? E também só vê notícias ruins, o pessoal quando comenta só fala de tragédia, fala de violência, a gente não vê assim uma comunicação assim, boa, assim, assuntos assim que faz a gente crescer, né? Você percebe isso assim, querida? No início no início do capítulo, Joana falava a respeito dessas máquinas. E a gente falou também, durante o trabalho, ela vem nos apresentar esse silêncio externo que muitas vezes demonstramos, mas por dentro estamos em total agitação. Estamos todos aqui numa mesa para fazer as nossas refeições, seja na nossa casa ou em algum lugar, e todos estão em silêncio externo, mas com a máquina na mão, com uma agitação enorme intimamente, porque enquanto eu estou aqui em silêncio com o celular na mão, observando as notícias, seja lá viajando para o mundo, minha mente está ali trabalhando. Meus sentimentos, minhas emoções, todo o meu ser íntimo está agitado, a depender do que eu esteja vendo, Então, nem sempre, como Joana falou, como Raul Teixeira fala, nem sempre o silêncio externo é o mesmo interno. Nem sempre o silêncio interno é o mesmo externo, né? Vice-versa. Então, assim, vivemos nessa era da agitação, das máquinas, vivendo de forma robotizada, como disse Joana, e tudo isso talvez seja novo. E tudo que é novo gera essa atração, né? Esse apaixonamento. Eu creio que vai chegar um momento que vai acontecer algo para que essas experiências que nós estamos vivendo com relação aos digitais, ela venha cair numa rotina e que a gente não fique tão mecanizados, né? Fique mais humanizados. Mas até lá, meu irmão, a gente tem que saber administrar.
E nós que estudamos a doutrina espírita, que ouvimos falar de tudo isso, que sabendo das consequências, cabe a nós administrar da melhor forma. Porque isso aqui é neutro. Eu vou pegar se eu quiser. Né? Eu vou usar para o bem ou para o mal. Né? Isso como o dinheiro, como a mediunidade, como tantas outras coisas. Nós é que precisamos nos educar para saber dar o direcionamento certo na nossa vida. Seja com tudo. É nas amizades, é com os eletrônicos, é no trabalho. Trabalho, para que tanto trabalho de mais excesso, como disse Joana? Né? Saber dosar, o que é que eu posso fazer hoje, o que é que eu posso deixar para fazer amanhã, entendeu? Saber, aí entra a questão da autoeducação. Porque o conhecimento está aqui na nossa mente, mas eu estou trazendo esse conhecimento que está aqui para o coração para me educar, porque ele só vai se transformar esse conhecimento em educação a partir do momento que eu vivo aquilo que eu estou aprendendo. Isso é em tudo. Obrigado. Uma palavra ao nosso irmão Fidelis e depois o nosso irmão Adson também. Ok, Valentim. Célia, muito bom, né? Muita boa reflexão sobre o silêncio. Às vezes o silêncio fala mais do que as palavras, né? E eu pesquisei também aqui, ele fala assim, o silêncio como conexão espiritual, né? Primeiro ele diz que é a preparação para o alto. O silêncio na mente do coração é o estado ideal para se ouvir a voz da consciência e as instruções dos espíritos superiores. Segundo ele fala da prece silenciosa. O silêncio é considerado uma forma de prece profunda, pois em momentos de acolhimento, o espírito se harmoniza e eleva seus pensamentos sem a necessidade de palavras. Terceiro, ele fala reflexão elevada. Divaldo Franco, citando a necessidade de silenciar, sugere que esse momento deve ser preenchido com reflexões nobres e bons pensamentos. Aí é muito bom assim, pensar no silêncio, né? E, na verdade, o que Léo falou aí é o que está acontecendo, o tumulto no mundo, né? É o celular. Você está com o celular, mas você está ali, está em silêncio em si, mas sua mente está ali fazendo a maior zoada, né? Ouvindo muitas coisas que não deve, né? E aí vai. E o silêncio também é para a gente também refletir sobre nossas vidas, né? Sobre nossas famílias, sobre o que estamos vivendo, pensar também no futuro, o que é que vai acontecer no futuro. Então, tudo isso aí, o silêncio tem que estar em nós. Parabéns, boas reflexões, e que Deus te abençoe e sempre te ajude. Aí aberta a Obrigado, Fidelis. Nosso irmão Adson, fique à vontade, meu irmão. Muito bem, obrigado a todos e parabenizo também a palestrante. Então, o tema, ele é um tema útil e muito saboroso. Então, eu quero aproveitar aqui, talvez, uma das facetas do tema para trazer um desafio, talvez, a Juscelia, quando a perguntarei qual seria, assim, a relação entre o silêncio e o equilíbrio familiar. Aí eu pergunto, silêncio é terapia? Muito obrigado. Oi, Adson. Boa pergunta, viu? Belo desafio. Veja só. O silêncio não deixa de não ser uma terapia. Mas nós precisamos entender
quando eu devo me manter em silêncio e quando eu devo me pronunciar. Entende? Porque não é pelo fato de estarmos juntos, na família, no trabalho, na casa espírita, e eu perceber determinadas ações, comportamentos, atitudes, e me calar e não falar. É diferente e ser conivente com determinadas situações. Está entendendo? Então, assim, se for para eu falar com agitação, com balbúrdia, com brigas, com discussões, eu devo me calar naquele momento. Mas depois que passa aquele momento de agitação, eu tenho o dever de me pronunciar, de colocar o meu ponto de vista, de falar daquilo que está me incomodando, daquilo que não, para mim, não está sendo correto. Está entendendo? Porque se eu me encalo, me fecho e não falo, eu estarei sendo conivente. Se eu falo de qualquer jeito, de qualquer forma, em qualquer momento, eu posso estar criando uma tempestade. Desentendimentos. Então, eu preciso saber o momento de me silenciar e o momento de me pronunciar. Ele é terapêutico, né? Eu posso utilizá-lo sempre, mas sabendo como eu devo utilizar, tanto o silêncio como a palavra. Não sei se respondi. Muito bem. Obrigado, Adson. E Deus continue nos abençoando. Quem mais gostaria de fazer uma pergunta ou acrescentar algo dentro do tema? Nosso irmão Alberto. E fica à vontade, Alberto. Okay. Boa noite, pessoal. Grato, Juscelia, por essa reflexão dessa noite, que foi muito bom, né? Em alguns momentos eu aqui puxei minha orelha, né? Muito obrigado pela reflexão, e que preciso também agora me atualizar de novo, porque tem momentos que a gente acelera muito as coisas e acaba a gente se sentindo um robô, né? Quando a gente coloca a gente no automático, a gente esquece até da afetividade, das maneiras mais delicadas em relação ao próximo, e perdemos até um pouco a sensibilidade de sentir, né, o que a gente precisa sentir de verdade quando estamos envolvidos no ambiente social. Então, às vezes a gente se torna robô. Isso para mim foi muito bom essa noite, para eu atualizar, né? Me atualizar de novo. Mas a pergunta que eu quero fazer a vocês é o seguinte: esse deserto que a gente, que Joana propõe para a gente entrar, seria aquele lugar onde a gente possa esquecer um pouco o personagem, que a gente dá muita atenção, a gente cobra muito dele, a gente quer uma perfeição para um ser ainda muito limitado, e a gente ter um olhar para o ser espiritual que somos, entrar nesse deserto, seria isso mais ou menos? Eu penso, Alberto, igual a você, que esse deserto que Joana nos convida a viver e a viajar para ele, é para ir ao encontro de nós mesmos, enfrentar as nossas sombras, aquilo que está guardado no íntimo de nossa alma. Quer ver uma coisa? Eu, e acredito que muitos de nós fomos educados, tivemos uma educação que é uma educação que muitas coisas foram reprimidas. Fomos reprimidos. Não chore. Quer ver? Homem não pode chorar.
cale a boca, não fale, você não tem vez, fique quieto. E com isso nós fomos engolindo as coisas. E aí quando pelo menos eu tinha vontade de expressar algo, um medo, um sentimento qualquer, eu lembrava, não pode, não devo, tenho medo, que eu não sei a reação. E eu cresci com muito medo de muita coisa mesmo, até do vento. Essa semana eu contei, foi lá no trabalho, não foi? Da bananeira, que eu morava na roça e tinha uma bananeira do lado da casa que eu morava e ficava bem do lado do quarto que eu dormia. E tinha uma palha de bananeira que movia por cima do telhado. O vento passava e movia. Eu ficava com medo, achando que era alguém que estava subindo na casa para entrar. E aí eu chamava a minha mãe no escuro, dormindo, criança. Eu chamava a minha mãe, cala a boca, vai dormir. Cala a boca, vai dormir. Então, assim, coisas bobas, mas que a gente foi muito reprimida. Né? Fomos muito reprimidos. Então, todas essas sombras ficaram guardadas. Aí, a gente chega no movimento religioso. A gente tem que dizer amém para muita coisa, com medo do inferno, com medo do castigo de Deus, com medo disso, com medo daquilo, e vamos dizendo amém, vamos aceitando tudo. Em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome disso, em nome daquilo, a gente vai aceitando tudo e aceitando tudo, sem questionar muita coisa, sem expor muita coisa. Lembra do falar no momento certo? De não guardar tudo, de esperar a hora certa para dialogar, seja em casa, seja no trabalho, seja na casa espírita. Por que não na casa espírita, meu irmão? Eu não concordo com isso daqui, é o seu ponto de vista, é a maneira de você agir, de você pensar, de você fazer, mas eu não concordo. Pelo fato de eu não concordar, não significa dizer que eu preciso fazer inimizade com o outro. Eu só não estou concordando. Não estou aceitando. Aí a gente cala para não ter o quê? Para não ter desavença, desentendimento, entendeu? E aí, quando a gente vê, a gente está tão cheio de coisa que Joana nos convida a fazer essa viagem para onde? Para o nosso deserto. Para entrar em contato lá no âmago da nossa alma, para ver o que é que está me incomodando. Por que é que, Alberto, eu me incomodo tanto com o comportamento, a atitude de Alberto? O que é que tem em mim, que eu olho para Alberto e eu me incomodo? É viajar para esse deserto, porque eu estou olhando Alberto só de forma superficial. Eu estou me vendo só de forma superficial e vejo um incômodo. Mas o incômodo nasceu de onde? Está nascendo de onde? Gerou de que maneira? É essa viagem para dentro. Para entrar em contato com essas sombras. Para entrar em contato com aquilo que está me incomodando. E Jesus fez muito isso. E foi lá, nesse momento, que ele foi o quê? Tentado. Porque ali, aqueles espíritos que cercavam ele, percebia que ele estava entrando em contato com ele mesmo, para ter esse conhecimento. E quando eu tenho conhecimento dessas sombras, eu vou buscar o quê? Me modificar. Mas a maioria das vezes a gente não quer, porque dói. Dói eu entender que eu sou orgulhosa, dói eu entender que eu sou prepotente, dói eu entender que eu sou vaidosa, dói eu entender que eu sou invejosa, dói entrar em contato com tudo isso. Eu vou ficar eu comigo mesma. Ali é eu de cara comigo no meu deserto. Na estrada de Damasco. Que dói. E aí muitas vezes eu não quero ter esse enfrentamento. É ter esse trabalho de estar comigo mesma, me percebendo, me conhecendo, vendo as minhas fraquezas, as minhas limitações. Aí eu quero o quê? Estar com máscara, uma postura de boazinha,
uma postura de faz tudo, uma postura de dizer amém, uma postura, uma máscara. A gente vive assim. Mas ninguém sabe por dentro como é que eu estou, como é que eu sou. Entende? E estar nesse deserto é você estar abandonada consigo própria. É você e Deus. Como a gente não está vendo Deus para pegar na mão fisicamente, aí eu vou me sentir o quê? Desamparada, sozinha, com a minha dor. Eu quero fazer esse enfrentamento? Eu estou preparada para esse enfrentamento? Muitas vezes não. Aí eu fujo da raia. Quero não. Não tem dipirona para tomar e passar essa dor, não tem. José, obrigado, minha amiga. Você falando aí, eu fui vendo assim muitas máscaras, viu? Muitas máscaras mesmo que a gente não tem nem coragem de tirar ainda. Muito obrigado pela resposta, foi muito útil para mim. Obrigado, Alberto. Queridos irmãos, chegamos ao final de mais um encontro fraternal, esse aprendizado divino, essa noite maravilhosa que passou muito rápido, não é verdade? Mas agradecemos ao Pai por esta oportunidade e vamos buscar no silêncio toda a sabedoria necessária para que possamos, logo mais, estarmos participando de outros encontros para mais aprendizado. Que Deus nos abençoe a todos. Eu vou abusar um pouco mais da boa vontade da nossa irmã Juscelia, para que ela possa fazer as suas considerações finais e proferir a prece de encerramento das atividades. E conclamo a todos, solicito a todos, no momento desta oração de finalização do trabalho, que também venhamos vibrar de forma muito profunda pelo nosso irmão Leonardo Nascimento de Souza, filho da nossa irmã Ivânia. Que Deus, na sua infinita justiça e amor, possa conceder a este irmão tudo que assim ele faça por merecer, considerando a vontade do Pai. E cada um de nós, neste momento, eleve o nosso pensamento e ouçamos a voz de Deus, do Cristo Jesus, através da nossa irmã Juscelia, nessa oração final. Eu agradeço mais uma vez a atenção, a presença, a colaboração, a participação, o convite de todos para estar aqui, para estarmos juntos, estudando Joana de Ângeles, que para mim ainda me sinto muito distante desse espírito venerável. Mas estamos todos a caminho da luz, e o próprio Kardec nos disse que reconhece o verdadeiro espírita pelo esforço que estamos fazendo para domar as nossas más inclinações. E aqui estamos todos nós nos esforçando, temos a certeza para domar essas más inclinações que ainda existem em nossa alma, como espíritos imperfeitos que ainda somos, vivendo em um mundo de provas e de expiações. Jesus está no leme da embarcação, Ele está presente em nossas vidas porque Ele nos disse que não veio para os sãos, e sim para os doentes. E assim como Ele esteve na vida de todos os nossos irmãos equivocados, quando aqui Ele veio para esse mundo físico, temos a certeza que Jesus continua do nosso lado. Nos lembremos dele quando, na estrada de Damasco, no diálogo com Saulo, ele conhecendo a natureza de Saulo,
ele sabendo o que Saulo ia realizar naquele dia, naquele momento. E ele pergunta e aparece para Saulo e pergunta: Saulo, Saulo, por que me persegues? Lembremos de Jesus, quando no meio da multidão, ele sente a presença e a vontade de Zaqueu se modificar. E ali, naquele momento, o olhar de Jesus é direcionado para Zaqueu, que sobe em uma árvore para perceber melhor a presença de Jesus no meio da multidão. E Jesus olha para Zaqueu e diz: desce-te daí, Zaqueu, que ainda hoje eu vou ceiar em tua casa. Nos lembremos de Jesus quando defende uma mulher adúltera. Naquela época, as mulheres não eram respeitadas. E Jesus aparece no instante em que ela iria ser agredida. E Jesus, com seu olhar meigo e fraterno, com um coração amoroso, mas firme nos seus propósitos, sem julgar nem aos homens e nem aquela mulher. Ele apenas se agacha sobre o chão e escreve algumas mazelas referentes àqueles homens e sem pronunciar nenhuma palavra de julgamento, de crítica a ninguém. Apenas utiliza a frase: aquele que estiver sem pecado, atire a primeira pedra. E no silêncio do momento, cada um daqueles homens se afasta porque sente no seu coração que eles também estavam equivocados. Jesus, em silêncio com aquela mulher, apenas diz: vai e não peques mais. E assim Jesus está dizendo para todos nós nesse momento, no silêncio de nossa alma: eu estou contigo. Eu estou aqui. Sintamos a presença do Cristo em nossas vidas e permitamos que Ele possa nos direcionar no caminho do bem e da verdade. Independente dos desafios que cada um de nós estamos vivenciando em nossas vidas, o Cristo se faz presente nos dando sustentação e nos guiando no caminho do bem e da verdade. E assim, Senhor, na certeza de que em nenhum momento nos abandona e nos deixa sozinhos, nós te agradecemos, Mestre. E pedimos ao mesmo tempo que possa visitar os nossos irmãos que se encontram em necessidades maiores do que a nossa. E aqui
Nós colocamos em tuas mãos o nosso irmão Rômulo, que se encontra no Hospital Santa Emília, em Feira de Santana, e a nossa irmã Andréia Milena, que se encontra no Hospital Otávio Mangabeira, em Salvador. Assim como tantos outros irmãos espalhados em cada canto deste planeta, estejam eles nos hospitais, nas penitenciárias, nas casas de repousos, nos orfanatos, embaixo das marquises das pontes, nos centros de recuperação ou até mesmo em seus lares. Que tuas mãos amigas, Jesus, sejam direcionadas para este planeta que tu governas e que as tuas energias alcancem os nossos corações, hoje e sempre, que assim seja.